Oi, galerinha do quarto ano! Vamos lá para mais uma aula? Olá, galerinha do quarto ano! Vamos para mais uma aula? Hoje nós iremos realizar a aula 6 e a aula 7. Aula 6. Reescrita em dupla. O que vamos aprender? Nesta aula, você e o seu colega irão reescrever a parte que falta do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Depois de você e seus colegas terem feito coletivamente a reescrita da parte da história, agora vocês vão escrever a parte que falta, considerando o planejamento e tudo que foi discutido sobre esse tipo de produção. Então, na aula anterior, vocês fizeram a reescrita e vocês escreveram até a parte que o lobo foi dormir. E agora, vocês vão reescrever o final. Então, a professora vai colocar aqui, ó, reescrita do final do conto após a parte que o lobo estava dormindo. Então, não a parte que o lobo estava dormindo, o que aconteceu depois dessa parte, certo? Então, vocês vão reescrever no caderno. E também, outra coisa muito importante, esta atividade também enviar a foto da atividade para a professora, certo? Então, esta atividade vocês também vão enviar a foto para a professora, ok? Vou até destacar aqui para vocês não esquecerem. Não destacou nada, não. Não quer destacar nada. Então, vai ficar assim, mas vocês já sabem. Certo, galerinha? Eita, destacou lá embaixo. A atividade 7, aula 7. Revisão do conto com o apoio do planejamento. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai revisar seu texto, de modo a garantir que o leitor compreenda a história e pensar sobre a repetição das palavras. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o texto de vocês, vão revisar o texto e as palavras. Não, lembra que um texto não pode ter repetição de palavras, que ele empobrece o texto. Então, vocês vão encontrar outras palavrinhas para substituir as mesmas palavras. E se vocês ficarem em dúvida em alguma palavra, em alguma escrita, vocês podem recorrer ao dicionário. Vocês ganharam o dicionário, certo? Atividade 1. Você e seu colega já escreveram o texto. Para que ele fique ainda melhor, é importante revisá-lo e verificar se há algum ou alguns ajustes para fazer. Hoje, você e sua dupla precisam ler o texto e verificar se faltou algum episódio, se a linguagem está adequada ao leitor definido, lembrando que os leitores serão os seus familiares. Para isso, retome o planejamento coletivo e faça os ajustes necessários. Então, essa é a primeira atividade de vocês. Vocês vão ler o texto que vocês reescreveram,
prestar atenção na escrita das palavras, na repetição das palavras. Então, essa é a oportunidade que vocês têm de revisar e melhorar o texto de vocês, certo? 2. Depois de conferir se todos os episódios foram escritos e seus lugares onde os cabritinhos se esconderam foram inseridos, vamos pensar sobre outros aspectos do texto? Um estudante do 3º ano escreveu esta parte da história da seguinte maneira. Então, aqui é um trecho de uma parte da história feita por um aluno, um estudante do 3º ano. Vamos ler. O lobo entrou na casa dos cabritinhos. Os cabritinhos ficaram com muito medo e se esconderam. O cabritinho se escondeu debaixo da mesa. O cabritinho se escondeu embaixo da cama. O cabritinho se escondeu no forno. O cabritinho se escondeu na cozinha. O cabritinho se escondeu no armário. O cabritinho se escondeu embaixo da pia. E o cabritinho se escondeu na caixa de relógio de parede. Mas o lobo encontrou os cabritinhos todos e o lobo engoliu os cabritinhos, um de cada vez. Mas o cabritinho que estava dentro da caixa do relógio não foi encontrado. Gente do céu, quanta repetição, né, de cabritinho. Vocês perceberam isso? Então, vamos lá. Quais ajustes você faria? Pense em dupla de trabalho e ajuste no próprio texto. Gente, vamos lá primeiro pensar em quantas vezes que ele colocou a palavra cabritinho. Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes ele usou a palavra cabritinho no mesmo trecho. É muita coisa, né, gente? Vamos lá pensar um pouquinho. 3. Revise seu texto novamente e verifique se há palavras que podem ser substituídas para deixar o texto ainda melhor. Então, agora que vocês leram esse trecho que ficou com essa repetição de palavras, vocês vão analisar o próprio texto de vocês para ver se tem como mudar, porque aqui nesse texto, por exemplo, ele poderia ter feito de uma outra maneira, né? Ele poderia ter feito assim. Vamos lá, o lobo, né? Um exemplo. O lobo entrou na casa dos cabritinhos, certo? Até aí tudo bem. Aqui ele poderia ter usado eles, certo? Ficaram com muito medo e se esconderam. Depois ele poderia ter colocado, né? O primeiro
se escondeu, o segundo se escondeu, o terceiro se escondeu. Então, ele poderia ter substituído para não ficar repetindo, certo? Então, é isso que ele poderia ter feito. Mas ele ainda tá no terceiro ano, né, galera? Ele ainda vai aprender como agora vocês já sabem, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueçam de ir lá revisar o texto de vocês, para que não aconteça o que aconteceu aí com esse aluninho do terceiro ano, certo? Galerinha, um beijo, até a próxima aula!